Boa noite, sejam todos bem-vindos à nova edição do curso Moda Lab Mais do Instituto Ecotesse, uma ONG que atua há mais de 20 anos promovendo a moda sustentável, responsável e ética na cadeia produtiva. Nessa edição, temos o apoio da PVH Foundation. Os encontros online fazem parte do curso de moda, sustentabilidade e empregabilidade, onde recebemos profissionais inspiradores de diversas áreas que vão dividir conosco a sua trajetória, experiência, visão de mercado e principalmente os seus questionamentos sobre a moda. E hoje vamos receber o Vitor Vargas. Ele é psicólogo e HR Business Partner, líder na Calvin Klein, onde lidera as áreas de Talent Acquisition, Compensação e Benefícios e HRBP para varejo, showroom e centros de distribuição, com passagens por Gerdau, Deloitte, Johnson Johnson. Construiu uma carreira unindo estratégias de negócio e desenvolvimento organizacional e cuidado com pessoas. É pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental e em psicologia organizacional e atua como psicólogo clínico especializado em estresse ocupacional e burnout. Então, seja muito bem-vindo, Vitor. Obrigada pela oportunidade aí de estar junto com a gente hoje. E fica. Tá. Obrigado, Eugi, pelo convite. Feliz de estar mais um momento aqui com vocês. Segundo ano consecutivo, estando com esse pessoal. É muito legal de acompanhar, principalmente o desenvolvimento desse jovem. A Dai está aqui com a gente também, é do time de Talent, está aqui com a gente hoje para acompanhar, faz parte do nosso time de comunicação interna. Dai, até se quiser dar um oi aqui para o pessoal, se apresentar. Eu sou figurinha carimbada aqui, Vi. Todas, né, gente? Todos eu estou aqui, participo de todos, estava na visita, tanto na loja quanto no escritório. Então, o pessoal aqui já me conhece, já me apresentei. Falar que eu só estou aqui para acompanhar a gente como nos anteriores. Perfeito, e dessa vez eu continuo com o desafio de falar sobre carreira, e é um assunto que eu gosto bastante. Eu vou estar projetando minha tela, mas eu estou com duas telas, então eu consigo ver vocês, e gosto muito dessa interação. Então, quem puder manter a câmera ligada vai ser super bem-vindo para a gente conseguir fazer essa troca. E esse bate-papo é uma troca, ele foi construído inclusive para vocês participarem, tem dinâmica no meio, e a ideia é que vocês saiam daqui não só ouvindo, mas com algo mais prático, algo que vocês consigam aplicar a partir do dia de hoje, para vocês conseguirem um emprego, para vocês buscarem a realização de sonhos de vocês e se conhecerem nesse processo, tá? Eu vou projetar a minha tela aqui, então fica super à vontade para vocês irem parando. E a hora que vocês estiverem vendo, vocês me avisam. Estão vendo? Sim. Sim? Sim. Beleza. Então vamos lá, né? Eu sempre gosto de chamar aqui do zero a carreira dos sonhos, e aí quando a gente fala de carreira, não necessariamente precisa ser um emprego, pode ser uma posição, pode ser um projeto, enfim, depende muito do como você está construindo aí o seu dia a dia e as suas prioridades. E aí o primeiro tópico que eu gosto sempre de trabalhar nesse processo, né, é me apresentar. Então, quem não se conectou ainda comigo, quiser escanear o QR Code, é o meu LinkedIn, para me procurar por lá também é Victor Vargas, é bem facinho de achar. E eu gosto muito de gerar conexão, e parte dessa conexão me ajuda até hoje na minha carreira, não só para eu ter ideias, para eu ter um networking melhor, para eu me conectar com pessoas, mas para até me conectar com pessoas de área que eu quero trabalhar, para pessoas que me interessam o que a pessoa fala, posicionamentos, cultura, enfim, tudo que eu preciso saber a partir das relações das pessoas. Então, gosto muito de começar me apresentando e deixando esse canal aberto para vocês poderem me procurar. Estou há 13 anos em RH, então há 13 anos atrás comecei como estagiário técnico e não saí mais. Então toda a minha trajetória ela foi construída dentro do mundo de RH. E o que eu trago hoje aqui é um pouquinho de tudo que eu aprendi e tudo que eu fui colocando na minha mochilinha, na minha bagagem aí durante essa trajetória, tá? E aí, para a gente se conhecer um pouco, eu queria que vocês mandassem aí no chat de vocês nome, idade e mais ou menos a área que vocês gostariam de seguir, o momento que vocês estão, se vocês já têm alguma área que vocês querem seguir ou ainda não. Então, podem mandar aqui no chat para eu ir acompanhando e conhecer um pouquinho de vocês,
ou quem tiver com o microfone aberto e puder abrir e falar essas 3 coisas, tá super aberto aqui para vocês também. Digitando. A Eduarda abriu. Pode falar, Eduarda. Abre o microfone. Oi, boa noite. Eu sou Eduarda Bandeira. Eu tenho 23 anos. Eu sou de Osasco. E a área que eu gostaria de seguir ainda é uma coisa que eu ainda fico muito curiosa sobre várias áreas. Só que eu gosto muito de pôr a mão na massa, de costurar, dessa parte da criação. Então, eu tenho me interessado muito por modelagem, por aprender essa parte mais técnica para conseguir, na hora das minhas criações, ter um acabamento perfeito, assim. Então, eu acho que. Eita, eu rosquei aqui a caneta. Eu acho que seria, por enquanto, a área que eu mais me interesso, mas eu fico sempre pesquisando todas as áreas e me interessando ainda mais por tudo que ronda ali a área da moda, né? Eu estudo marketing também, então a área do marketing na moda também me interessa muito. Perfeito. Mais alguém quer comentar? Bom, vou avançando, vou deixando aqui o chat aberto, vocês fiquem super à vontade, tá? O que a gente vai falar hoje? Então, eu trouxe um pouco da agenda aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre autoconhecimento, falar sobre storytelling, falar como que a gente aplica isso na prática, porque uma coisa é a gente escutar o que é o storytelling, outra coisa é a gente tá com ele na ponta da língua. E aí depois a gente vai falar um pouco de case, discussão de grupo, que faz parte de um processo seletivo hoje, que muitas pessoas têm bastante dúvidas. Paro para um momento de dúvida, depois fala um pouquinho de LinkedIn na prática, como que vocês podem usar essa ferramenta para se aproximar do que vocês estão buscando de próximos passos, de plataformas de emprego, de sites das empresas também, e aí faço um fechamento com vocês, tá? Então, bora lá para o próximo slide, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, quando a gente fala de autoconhecimento, e por que a gente começa por esse tema, né? Para a gente começar a construir, ter uma boa narrativa, a gente conseguir contar a nossa história e as pessoas do outro lado conseguir entender essa história, a gente precisa ter um autoconhecimento legal, a gente precisa ter um autoconhecimento que passa, e não é só aquele autoconhecimento de terapia, mas é um autoconhecimento de posicionamento, de o que é os meus gatilhos, o que me deixa insegura, o que me deixa seguro, como que eu crio ferramentas e mecanismos para eu conseguir lembrar, criar gatilhos ao longo do meu dia, gatilhos positivos. Então, tudo isso faz parte de um autoconhecimento, né? E aí, quando a gente traz a palavra, né, do conhecendo para me conhecer, eu vi uma palavra que eu achei muito boa, que é o autodescobrimento, né? Que quanto mais a gente entra nessa jornada de autoconhecimento, a gente acaba se descobrindo cada vez mais, né? Então, quando a gente costuma, né, se olhar no espelho, o que mais toca? O que a gente olha e fala, putz, por aqui eu tenho um caminho legal, isso aqui eu me valorizo, isso aqui é uma fortaleza que eu tenho, isso aqui eu não me coloco para baixo, eu realmente consigo ficar empoderado quanto a isso, né? E aí entender essas fraquezas, essas fortalezas, esse respeito a si mesmo é essencial para a gente conseguir ter um bom equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Mas sem deixar de lado que algumas oscilações, elas vão acontecer. Vai ter dia que a gente vai estar triste, vai ter dia que a gente vai estar feliz, vai ter dia que a gente vai estar bem com a gente, com o nosso corpo, vai ter dia que a gente não vai estar, vai ter dia que alguém vai falar alguma coisa e vai nos atingir de alguma forma diferente. E a gente precisa conhecer isso, né? Para a gente deixar cada vez mais chegar nessa estabilidade, nesse equilíbrio emocional. Inclusive no trabalho, né? Quando a gente fala de soft skills, né? Qual é uma grande soft skills que hoje é muito valorizada? É você realmente ter um autoconhecimento e ter essa estabilidade emocional dentro do trabalho como um todo, né? Porque no trabalho vai ter coisa que você não gosta de fazer, vai ter coisa que você gosta de fazer,
Vai ter pessoas que você gosta, pessoas que você não gosta, e você tem que lidar com todas essas pessoas e todo esse ecossistema, né? Então, a partir disso, a gente traz algumas ferramentazinhas, né? Então, será que eu me conheço de verdade? Até que ponto eu consigo elencar isso, né? Se a gente for parar para pensar, e aí vocês podem depois usar esse material, eu mandei já para a Dil para ela compartilhar com vocês, para vocês irem nessas perguntas e ir pensando, eu conheço minhas potencialidades? Bom, quando eu falo, por exemplo, e aí eu vou trazer para um exemplo muito pessoal, né? Muitas pessoas falam que eu sou muito bom em relação com outras pessoas, eu tenho um relacional muito forte. Mas quando eu olho para mim, eu não me vejo nessa competência. Mas de tantas pessoas falarem, Vi, você é bom nisso, isso é uma fortaleza. Eu comecei a me ver de um outro olhar. Eu comecei a falar, putz, realmente faz sentido. Eu fui procurando fatos e dados que comprovavam ao longo da minha jornada de que eu realmente estava com esse potencial de ser uma pessoa mais relacional. E hoje em dia eu me considero uma pessoa bem mais relacional do que eu era antes, né? E aí eu sempre trago essa outra pergunta do que é meu e do que é o do outro. Por quê, né? Ao longo da nossa vida, a gente escuta várias coisas, seja positivas, seja negativas. Desde a nossa criação com os nossos pais, de falando, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E tudo isso nos molda e nos limita ou nos potencializa de alguma forma. Então, quando a gente começa essa jornada de autoconhecimento, a gente precisa separar isso. Entender o que é meu, o que eu realmente acredito que eu sou. O que realmente é uma coisa que eu sei que é uma fortaleza, eu sei que é um ponto de desenvolvimento, né? E aí, a partir disso, a gente precisa mergulhar nesse nosso autoconhecimento. E aí é terapia, é o e-books, ler livros, fazer testes. Então, a gente tem o DISC, a gente tem um teste de personalidade. São testes, inclusive, que vocês acham gratuito na internet, que vão te dar um direcionamento de tendências de comportamento, né? E aí, tá, Vitor, mas por que a gente está falando disso ao invés da gente falar de carreira? Porque se a gente não se autoconhece, se a gente não tem isso muito forte, no momento que você entra dentro de uma organização, você pode ser altamente influenciável, você pode se apagar dentro de um time, por exemplo, que é todo mundo muito expansivo, e você não consegue encontrar o seu espaço. Então, tudo isso são ferramentas para vocês se darem bem, e aí entra numa outra soft skills, que é você conseguir trabalhar bem em grupo. Então, você ter esse autoconhecimento te ajuda a saber ferramentas e momentos para você conseguir utilizar dessa potencialidade, chamar uma pessoa e usar o melhor daquela pessoa também. E aí a gente entra no próximo tópico, que são os sabotadores e gatilhos, né? Então, eles podem ser grandes vilões? Eles podem. Mas, se você conhece os seus sabotadores, se você entende... Tem alguém com o microfone aberto? Se vocês puderem mutar, por favor. Obrigado. Então, se a gente começa a entender um pouco dos nossos sabotadores, a gente entende quais são os nossos gatilhos. Inclusive, gatilhos, eles podem ser positivos. Vou dar uma ideia, um exemplo de um gatilho positivo. Estou aqui nessa apresentação, eu estudei, me preparei aqui para esse material, e eu fui colocando alguns tópicos, algumas palavrinhas que eu vou ler ela aqui, e eu sei que eu preciso falar sobre aquilo naquele slide. Isso é um gatilho positivo, vai estar me apoiando aqui. E aí eu trago essa mesma dica para vocês, né? Vai fazer uma apresentação, vai construir uma história, cria gatilhos, palavras que vocês vão olhar e vocês vão falar, putz, lembrei do gancho que eu precisava. E aí a gente já começa um pouquinho do storytelling para vocês já começarem a entender aonde isso vai se amarrar. Então, vocês conhecerem esses sabotadores vai ser muito bom para vocês seguirem no propósito de vocês, conseguirem seguir no caminho que vocês realmente desejam. Porque ao longo da vida vai ter diversas advergências. E aí, a partir disso, que a gente vai ter que ser muito resiliente, né? Principalmente quando a gente sai de diferentes realidades, né? Pensa, vou contar um pouco da minha história. Eu saí do interior de São Paulo, numa cidade super pequena, onde eu morava num bairro que na época era uma região mais periférica, e hoje estou numa grande organização no centro de São Paulo. Olha o caminho que eu precisei percorrer e quantos sabotadores e gatilhos eu tive ao longo da minha vida e que eu fui enfrentando. Óbvio que cada um dentro da sua vivência, dentro dos seus privilégios, mas consegui. Estou aqui e hoje estou aqui falando com vocês, né? Então, você mergulhar nesse autoconhecimento, você mergulhar nesses sabotadores
ele vai sempre te impulsionar, porque você não vai lidar isso de uma forma reativa, você vai conseguir interpretar aquilo e rapidamente transformar aquilo numa coisa boa. Você consegue transformar uma divergência que aconteceu e transformar aquilo num bem maior, né? De você conseguir realmente transformar, fazer do limão ali uma limonada. E aí a gente vai para o próximo slide, né? Onde eu gosto muito dessa matriz, porque não adianta nada a gente conhecer, a gente ter clareza, mas a gente não ir para o principal, que é o plano de ação. Então, vamos supor que a gente tem 3 fortalezas, né? Então, 3 grandes forças. A gente é proativo, a gente é resiliente e a gente é criativo. A gente tem algumas oportunidades, seja de mercado ou seja oportunidades pessoais, né? Então, vamos supor que a gente ali sabe o que aquelas empresas pedem em perfil de cargo, em projetos estratégicos, eu consigo criar materiais estruturados. Então, eu tenho ali coisas que são positivas e que são oportunidades que eu tenho aqui dentro de uma organização ou dentro da minha realidade. E aí eu vou para uma vulnerabilidade. Vamos supor que eu morro de vergonha de falar em público, tenho dificuldade com as novas ferramentas. O que eu posso fazer dentro das minhas forças, dentro das oportunidades e dentro das minhas vulnerabilidades? Então, eu posso procurar um curso de oratória, ou fazer uma mentoria, ou chamar alguém que eu veja que fala muito bem e pode ser uma pessoa que pode me dar dicas. Posso começar a observar essa pessoa, como é que essa pessoa se comporta, né? A gente chama isso de sombra. Então, como que eu vou ser uma sombra daquela pessoa? E aí, conforme a Gil tá falando, eu tô lá do lado dela, tô acompanhando, vejo como é que ela se posiciona. E aí, a partir daquilo, eu falo, putz, esse é um comportamento, ou essa é uma postura que eu posso pegar. É uma postura positiva. E o contrário também é verdadeiro. Vamos supor que a gente está aqui nessa reunião e eu vejo uma postura super ruim da Dai. Dai, por exemplo, está interrompendo a cada 5 segundos, 5 falas. Eu olho aquilo e falo, putz, não é um comportamento legal. Não quero ter esse tipo de comportamento no momento que eu estou numa reunião em grupo, no momento que eu estou num trabalho aqui com outras pessoas. E aí eu começo a me observar, e aí eu posso, por exemplo, iniciar um treinamento, né, para desenvolver essas habilidades. Posso ler um livro, posso usar a inteligência artificial, gente. Hoje o ChatGPT está aí para isso. A gente tem aí uma dificuldade, a gente pode jogar lá e ele vai traçar um plano mega robusto para a gente conseguir eliminar essa fraqueza ou essa vulnerabilidade que a gente tem. Então, no final do dia, né, a nossa cabeça, ela está muito condicionada a pensar a forma mais fácil. Então, é muito importante que a gente tente pensar 1, 2, até 3 vezes para a gente sair desse modo automático, né? Então, por exemplo, se eu falar, eu não sou bom em falar em público, eu tenho vergonha em falar em público, e eu fico nesse discurso, a minha cabeça, no momento que eu tiver que fazer uma apresentação, ela vai para esse lugar. E aí, o que ela vai me causar? Sensações. Quais são essas sensações? Eu vou ficar com a voz trêmula, eu vou ficar nervoso, vai me dar frio na barriga, vai me dar uma ansiedade, eu não vou querer apresentar. A minha performance no final do dia, ela não vai estar tão boa quanto ela poderia estar. E às vezes é um tema que a gente conhece, às vezes é o tema que a gente construiu. Igual essa apresentação, eu construí ela do zero. Então, eu sei falar sobre ela, eu poderia falar com ela até de olhos fechados. Agora, quando a gente não trata isso, a gente não para, a gente não reprograma realmente o nosso cérebro, né? A gente vai para esse modo automático e eu falo, putz, não vou conseguir falar para essa galera. E aí isso vai me bloquear e eu perco o quê? Uma oportunidade. E aí é ali que a gente começa a se limitar novamente e a gente vai perdendo realmente espaço dentro do mercado de trabalho. Porque, basicamente, gente, infelizmente, o mercado de trabalho ele tem N possibilidades. Não necessariamente todo mundo precisa ser comunicativo, mas alguns comportamentos a gente precisa demonstrar. A gente precisa, por exemplo, conseguir fazer uma apresentação, porque, independente do cargo, a gente precisa reportar o que a gente está fazendo para algumas pessoas. E não necessariamente vai ser uma apresentação para 50 pessoas. Às vezes é para você e para o seu líder. Mas se você tem isso tão enraizado em você, essa vulnerabilidade ela fala mais alto e você acaba perdendo as oportunidades. Até aqui, como vocês estão? O que vocês refletiram sobre? Tem algum exemplo? Alguém quer comentar algo? Faz sentido para vocês?
Gil, também, se quiser comentar, fica super à vontade. Ah, é muito legal. Eu peguei esse gancho que você falou no começo, sabe? Eu morro de vergonha de falar. E é isso, tô apresentando aqui, falando todo dia com todo mundo. Pelo vídeo é mais tranquilo. E muita gente fala que eu sou comunicativa. Nossa, você comunica bem, você fala super tranquila, você tem muita facilidade. E pra mim não é, sabe? Isso eu acho ótimo, assim, quando a gente escuta uma coisa que a gente não é, e aí isso acaba virando, né? Vai construindo isso para virar uma coisa positiva, né? Ó, então Exato. já levanta a mão, Eduarda. Então, eu estava pensando, porque estudando marketing, a gente faz essa matriz, né, de forças, fraquezas, oportunidades, só que a gente faz geralmente para empresas e essas coisas. A gente nunca pensa em fazer para si mesmo, né, para entender o que que a gente precisa, qual que é o nosso plano de ação, o que que seria uma vulnerabilidade, né? Então, eu estava pensando que é uma coisa que eu vou depois colocar no papel com mais calma para fazer para mim. E eu sempre tive muita timidez também para falar em público. E aí eu comecei a fazer teatro, e aí o teatro mudou muito a minha. Ainda sempre é uma coisa que a gente sempre tem que estar trabalhando, porque às vezes chega um momento que às vezes você só volta toda aquela timidez por às vezes você tá vendo que ninguém tá se mostrando também, então você começa a repetir o comportamento também, né? Mesmo Uhum. você estando ali querendo falar, então eu acho que é uma coisa que a gente tem que sempre trabalhar em si, porque senão enferruja, né? Exato. Eduarda, você me falou, você me fez lembrar, eu fiz 8 anos de teatro. Eu era uma criança extremamente tímida, de ficar na barra da saia da mãe, escondendo, e meus pais perceberam isso na época, e na igreja que a gente frequentava tinha curso de teatro. E por lá eu fiquei 8 anos. Então, realmente nos apoia muito, principalmente para quando você é tímido e você precisa realmente reconstruir isso. E principalmente ter técnica, né? Eu falo que comunicação, você conseguir fazer boas apresentações em público, muitas vezes a gente tende a querer olhar para uma pessoa fixa, saber como a plateia está reagindo. E isso, em alguns momentos, é bom para você saber que, putz, preciso passar esse tópico porque tá chato. Mas em outros momentos é olhar para o nada. Você olhar assim, ó, da testa da pessoa para cima, porque aquilo vai te dar um conforto e você vai conseguir realmente trazer o que você precisa de uma forma muito mais confortável, né? Então isso varia bastante. Mas obrigado, que bom que você está reconhecendo. E agora que já tem isso na aula, né, consegue aplicar também aí na prática. Ercília, falei certo? Isso, Boa. falou, certo. Boa noite, gente. Teve uma coisa que aconteceu durante o curso, eu não tive tão presente nos últimos tempos, mas uma coisa que me falaram que eu cheguei a conversar, eu não vou lembrar agora o nome da pessoa, mas que eu fui falar com a pessoa, conheci assim, depois de um tempo que a gente estava no curso, e fui dar um oi, perguntei o nome, porque eu não sabia o nome dessa pessoa. E aí, essa pessoa, conforme a gente conversou um pouco, ela me falou, ela me fez uma pergunta, no caso, né? Que era por que que eu, quando eu ia falar com todo mundo lá na aula, que a minha voz, tipo assim, eu começava a falar alguma coisa importante e conforme eu ia falando, a minha voz, eu ia, tipo, diminuir no tom da minha voz. E eu falei assim, nossa, eu nunca tive essa percepção porque, né? Eu acho que eu sou acostumada realmente a falar com poucas pessoas e depois eu fui parar para analisar e o curso que eu fazia, que eu finalizei recente em multimídia, a minha sala era muito quieta. Quando eu entrei nessa turma, que, tipo assim, todo mundo era muito quieta, eu também sou muito quieta, mas eu percebi que eu, mesmo sendo muito quieta, era como se fosse a pessoa mais comunicativa da sala e foi uma coisa muito, assim, fora do comum para mim. E conforme eu fui passando, como eu fiquei um ano, era um curso técnico, eu fui percebendo que eu fui me retraindo um pouco mais, mesmo eu tentando não me fechar. Então, quando você falou durante a apresentação que às vezes a gente começa a, de certa forma, repetir comportamentos, eu lembrei disso. E aí eu percebi que, poxa, eu
talvez preciso me expor um pouco mais a falar em público, assim, sabe? Já que eu mesma não sabia que a minha voz vai diminuir no tom, e eu acho que isso não é uma coisa não necessariamente a ver com vergonha, mas porque eu acho que eu tô tão acostumada, às vezes, a falar mais com poucas pessoas, ou às vezes muito mais comigo mesma, que eu nunca percebi que eu vou falando um pouco mais baixo. Então, Eu, é. eu tenho um problema oposto. Eu vou falando cada vez mais alto, porque como eu fazia teatro, e aí a professora sempre falava, a velhinha lá do fundo da igreja, sem aparelho auditivo, ela precisa escutar você. Então, a projeção da minha voz acabou ficando muito alta, e principalmente quando eu tô dando um treinamento, a hora que eu vejo, eu tô gritando, a garganta seca e eu nem percebo. Mas olha que legal, né? Você me trouxe esse ponto de uma pessoa veio me abordar. Você sabia que isso tem um nome dentro do mundo corporativo? Isso é uma técnica, né? A gente chama de balcony. Então, a pessoa ela vai para essa reunião e ela vai para realmente ver o comportamento das outras pessoas e depois ela volta com feedback. Então, eu posso convidar a Dai e falar, Dai, eu vou estar nessa reunião, você faz um balcony sobre mim? Porque daí, depois dessa reunião, você me traz os pontos, como que eu falei, se fui claro, se não fui claro, e dá feedbacks de uma maneira geral. E aí ela vai fazendo esse acompanhamento, né? Geralmente a gente pede para fazer isso com uma pessoa que a gente admira, que a gente vê que é referência naquele assunto. Ou então, quando você pega um colega mesmo que você confia e fala, putz, me dá um feedback que vai ser dolorido, mas eu preciso me evoluir ali nesse ponto. Então, isso também é uma técnica e ajuda muito dentro do mundo corporativo também. Muito bom, obrigado por compartilharem. Eu vou passar agora para o próximo. Podem ir interrompendo conforme vocês forem falando aí. Agora eu vou entrar numa parte que é um pouco mais prática. Por quê, né? Como vocês estão aí na reta final desse curso, agora precisa realmente entrar para o mercado de trabalho. A minha ideia é eu explicar para vocês o que seria um diferencial e como vocês poderiam fazer esse caminho daqui em diante, tá? Então, eu gosto de separar por alguns tópicos, né? Primeiro deles é pesquisar sobre a empresa. Então, vamos supor que a Eduarda falou que ela, né, gosta muito de modelagem e está estudando marketing e gostaria de ir para moda relacionado a isso também. Vamos supor que ela quer trabalhar na Calvin Klein. E aí ela vai, como que eu começo a pesquisar sobre a Calvin? Ou sobre a empresa que eu tenho desejo de trabalhar? A gente tem algumas formas. Então, o primeiro deles é o site da empresa. Então, eu vou lá, olho no site da empresa, vejo o que eles publicaram, como que eles se posicionam, que tipo de cores que eles utilizam, como que os colaboradores estão falando, o que eles estão falando sobre. Olho no LinkedIn, seja dos colaboradores, seja no da empresa também, para saber o que eles estão postando, que tipo de ações que eles fazem. Então, por exemplo, aqui na Calvin, a gente tem o aniversariante do mês todos os meses. Muita gente não sabe disso, e a gente acabou não divulgando. Mas se você começa a pesquisar, ver uma foto, fala, putz, olha que legal, é uma ação onde eles param todo o expediente para comemorar os aniversariantes uma vez por mês. Então, são maneiras de você entender o quanto que aquela cultura ou aquela empresa encaixa com vocês ou não, ou se vocês se veem trabalhando naquele ambiente ou não. Vamos supor que, não, eu quero ir para uma área financeira, e aí eu quero, sei lá, trabalhar no Itaú. Como que é dentro do Itaú? Como que é a rotina? Que notícias que saem sobre aquela empresa? Então, é um momento que vocês se aprofundam para saber se o Vitor, por exemplo, se encaixa naquilo ou se ele precisa buscar outros tipos de empresa. E aí tem outros lugares que vocês conseguem ver. Por exemplo, o Glassdoor, o Pandapé, são lugares que outras pessoas publicam sobre aquela empresa ou sobre a cadeira que ela estava. E aí você consegue ter um pouquinho de direcionamento do quanto que aquela cultura ou aqueles benefícios ou aquela empresa é bom para você ou não, né? E aí, o que é legal vocês olharem quando vocês estão procurando no site ou nessas plataformas? Quais são os valores dessa empresa? Quais são os princípios dessa empresa? Qual é a cultura dessa empresa? Então, por exemplo, se a gente falar da Calvin, o nosso principal princípio é impulsionar a moda para o bem. Então, todas as nossas decisões, tudo que a gente pensa, tudo que a gente age com os nossos colaboradores é em prol de impulsionar a moda para o bem. Quando a gente fala de comportamentos, a gente tem esses que a gente chama de leadership behaviors. E cada empresa tem um nome, cada empresa
trabalha de um formato. Esse é o formato que a Calvin acredita que as pessoas precisam se comportar aqui. Então, ela precisa liderar o caminho, ela precisa liderar em conjunto e ela precisa liderar a si mesma. Então, esses 3 são os nossos principais leadership behavior, né? E aí, a partir disso, você vai falar, putz, me conecto muito com isso aqui. Ou, nossa, não faz sentido nenhum desses para mim, não é um tipo de lugar que eu quero trabalhar. E aí, vocês já riscam da sua listinha. Porque depois tem um próximo passo que eu vou falar adiante. Além disso, né, a gente precisa ser claro, a gente está no mundo capitalista e a gente tem que ter um salário legal, benefícios legais, saber como que é a nossa qualidade de vida e bem-estar. Então, a gente vê, por exemplo, empresas que têm aí um índice de bem-estar muito legal, e outras empresas que a gente sabe que não tem, que tem um grau de nível de estresse elevado, onde muitas pessoas saem por burnout ou coisa do tipo. Então, a gente vai mapeando o que a gente tolera, o que a gente não tolera, e a gente vai afunilando, né, vendo dentro dos requisitos que a gente definiu, se aquilo cabe ou não naquela empresa. Então, como colaboradores se sentem, e aí vocês conseguem ver através, por exemplo, de pesquisas, como GPTW ou outras pesquisas, as ações que essa empresa promove. Então, por exemplo, o que eu falei, né, aniversariantes, Dia dos Pais, Dia das Mães, festas de final de ano, um bom kit on board, enfim, tudo que contempla ali essas ações. Como que ela se porta em relação ao mercado de trabalho, se é uma empresa que é mais agressiva, se é uma empresa que é menos agressiva, se é uma empresa que é mais marqueteira, ou é uma empresa que é mais na dela e vai trabalhando indo marketing de uma maneira diferente. Quais são as premiações que essa empresa tem? Então, aqui, a gente fecha esse bloquinho primeiro sobre a empresa em si, e é coisas que está na nossa mão, que a gente consegue de fácil acesso, todas essas informações. E aí a gente vai para um próximo passo, né? Que aí eu sempre trago como pergunta, né? Será que eu posso abordar profissionais da empresa ou recrutadores? Seja para saber sobre a empresa, sobre a cultura. Isso é muito bem-vindo, tá? Muita gente acha que, mas eu vou encher o saco do recrutador, ou eu vou encher o saco do estilista, ou do profissional de marketing. E não, né? Eles estão ali no LinkedIn e, dependendo da abordagem, né, eu sempre gosto de trazer o como. Vocês não vão chegar e já falar, olha, eu quero saber como é aí na empresa, porque eu quero trabalhar aí. Não precisa. Você pode criar realmente um textinho de, olha, oi fulano, vem acompanhando um pouco da sua trajetória dentro da empresa tal. Achei muito legal um pouco do seu desenvolvimento, o caminho que você vem fazendo aí. Tenho muito interesse em trabalhar nessa marca, nessa empresa, e queria que você me contasse um pouquinho de como que é a atuação, se tem alguma dica para eu poder me destacar e ser um profissional dentro da empresa. É uma abordagem diferente, né? A gente já começa de uma abordagem mais humanizada. Então, a dica que eu dou para vocês é principalmente dentro, né, de LinkedIn e de outras redes, se inscrevam, se conectem com essas pessoas, mandem amizade para essas pessoas, porque são elas que no futuro, gente, o mundo ele é muito pequeno, né? Então, assim, se você não conhece alguém, alguém conhece aquela pessoa. Então, principalmente dentro do mundo da moda, dentro do mundo das organizações, eu posso não conhecer diretamente a Jill, mas eu conheço alguém que conhece a Jill. E aí eu vou pegar uma referência com essa pessoa, eu vou pedir uma indicação e essa pessoa vai indicar a Jill. Então é muito importante que vocês cuidem ao longo da trajetória de vocês desse networking. E ele começa, inclusive, se conectando com essas pessoas. Mesmo que vocês não conheçam essa pessoa, mesmo que você nunca tenha visto. O LinkedIn é uma rede profissional. Então, é um lugar onde está tudo bem você ter pessoas que não é do seu ciclo de amizades, né? E ele é muito bem-vindo, inclusive. E aí, aqui eu trago outra dica. Quando o recrutador, ele pesquisa uma pessoa, se você tiver conexão com ele, você aparece primeiro. Isso é a inteligência artificial dentro das plataformas. Então, isso é mais uma maneira de vocês se destacarem, aparecerem naquele ranking de colaboradores. Então, e aí eles ranqueiam dessa forma. Primeiro se você tem a conexão com aquela pessoa. Segundo, se você tem conexão com pessoas daquela pessoa. Então, por exemplo, eu não estou conectado direto com a Dil, mas eu tenho a Eduarda, que é conectada com a Dil. Então, automaticamente a Dil começa a aparecer para mim também. Não na parte de cima, mas ela começa a aparecer, tá? Então, é muito importante que vocês criem esse networking de vocês. E aí a gente vai para o próximo tema, que é o storytelling. Aqui, para mim, é uma grande chave e
eu valorizo e gosto bastante de falar sobre esse tema, porque hoje muita gente tem dificuldade em construir um bom storytelling. E aqui eu trabalho até tem um livro que chama, inclusive, Storytelling, que ele é sensacional. Então, quem gosta de ler, super, se quiser se aprofundar nesse tema, esse livro ele é muito bom. E basicamente é como eu vou me comunicar de uma forma efetiva. E aí, isso é para tudo, tá? Não é só num processo seletivo, não é numa apresentação, é no seu dia a dia, é no como que você aborda uma pessoa, é no como você vende alguma coisa, é se você quer montar uma empresa, como que você vai conseguir mais clientes. Para tudo na vida você precisa ter um bom storytelling, né? E o que é basicamente storytelling, né? É como que eu conto história, como que eu vou contar, inclusive, a minha história. E aí eu sempre gosto de trazer ferramentas, né? Então, gatilhos rápidos. Isso que eu falei do papel. Aqui, ó, eu tenho vários gatilhos. Cada página a gente tem um gatilho que eu vou olhar aqui e falar, putz, storytelling, eu preciso falar disso. Ou, inclusive, na minha apresentação. Eu tenho aqui esses slides que vocês estão vendo, mas eu tenho um bloco de notas aqui que eu estou acompanhando e que eu consigo me direcionar. Então, tudo isso são maneiras de vocês criarem essa ferramenta, né, do storytelling em si. E aí, Como é o nome trazendo. do livro, Victor? Só para eu colocar aqui para eles. É storytelling mesmo, mas deixa eu pegar ele na íntegra aqui. É que tem vários. Eu Eu coloquei aqui gosto. Storytelling, tem vários livros com esse título. Deixa eu pegar o que eu mais gosto. Eu tenho ele, inclusive, em PDF. Eu posso depois compartilhar com você. Ai, maravilha, legal. Mas é o da capa vermelha. É aquele Aprenda a do contar Steve história. Jobs. Isso, esse mesmo. Ah, tá. Peguei aqui. Boa. Vou colocar o Muito link, mas depois eu mando para todo mundo. perfeito. Depois eu vejo. Eu acho que eu tenho ele em PDF. Eu mando para você encaminhar para o pessoal. Combinado. E aí, gente, vamos trazer para o mundo corporativo. Queremos, né, me inscrever numa posição X. O que eu preciso ter no meu storytelling para eu conseguir a vaga, para eu me destacar, para as pessoas verem que eu me preparei, né? A primeira coisa é, eu preciso vincular a minha história com alguma coisa sobre a empresa. Seja com os valores, seja com os princípios, seja com o direcionamento que o negócio tem, seja com o tipo de produto, seja com o ideal que aquela marca vem trazendo. Algo da minha história precisa se conectar com a empresa. Senão, a gente não vai ter um match, né? E esse matching ele precisa acontecer. E aí, não tem experiência profissional, né? E às vezes acontece, nunca trabalhei naquela área. Não tem problema. A gente pode conectar, inclusive, com a nossa formação, inclusive com o curso da Moda Lab, com outras experiências de vida. Ah, vendi, sei lá, brigadeiro durante a escola. É uma baita oportunidade de vocês conseguirem amarrar isso com a história da empresa. De que começou pequeno, mas que tinha um propósito maior, de resiliência. Tudo que vocês fizeram ao longo da vida de vocês, vocês conseguem construir e construir uma narrativa que vai se conectar com o propósito ou com o que vocês estão aplicando, né? Vocês só precisam usar aquilo de uma forma inteligente. Então, por isso que o autoconhecimento, ele se conecta nesse momento 100% com a nossa história para vocês passarem, inclusive, confiança. Não adianta nada eu construir uma história que não é verdade e que aí no momento que eu for questionado, eu vou me embananar. A história ela precisa ser verdadeira, precisa ser sobre a história de vocês mesmo. E aí, outra coisa que eu sempre gosto de trazer como dica é: eu preciso ter múltiplas histórias sobre mim. E não é de histórias diferentes, é em tempos diferentes. E aí, tempos tanto de cronológico, de eu ter uma história, por exemplo, de 30 segundos a 1 minuto, ou eu ter uma história, sei lá, de 5 minutos. Por quê? Em alguns momentos, no processo seletivo, principalmente em fases iniciais, se você for para uma dinâmica em grupo, você não vai ter 10 minutos para você contar sobre você. Às vezes você tem 30 segundos, às vezes tem 1 minuto, às vezes tem 5 minutos, às vezes você tem aquela oportunidade com aquela pessoa. Então, eu até ia trazer uma dinâmica no começo, mas eu falei, bom, o pessoal está aquecendo ainda, então não vou aplicar agora, que chama uma dinâmica de pitch elevator. O que significa isso? Você encontra um profissional no elevador, você escuta ele falando no telefone. Eu tenho uma posição e é a posição que você sempre almejou e você se sente preparada. E você tem 1 minuto para se apresentar para aquela pessoa e marcar aquela pessoa.
como que você faria? Como que você vai estar preparada? E você só vai ter essa oportunidade uma vez. Você encontrou essa pessoa no elevador e ele começou a tá descendo. É ali que você consegue entender o que é mais importante na minha história, o que é mais importante sobre mim, o que é mais marcante, que aquilo que eu falar vai ser uma virada de chave e eu vou me destacar frente àquela pessoa ou frente àquele grupo. Então, é ali que você começa a amarrar e é por isso que a gente precisa ter bom storytelling. E não é falar rápido, e não é falar de uma maneira acelerada. É você ter um começo, meio e fim, que a gente vai falar agora no próximo slide. Então, basicamente, a gente precisa ajustar a nossa apresentação, a gente precisa ajustar a nossa história para quem a gente está falando e para o tempo que a gente tem. Uma coisa é falar a nossa história para um grupo aqui de estudante, outra coisa é falar a nossa história para um grupo de presidentes que vão estar me avaliando para uma posição. É totalmente diferente. O como eu vou construir aquilo é diferente também. E aí a última dica que eu trago aqui eu quero contar minha história, eu não sei como que eu me preparo. Primeira delas, começo falando na frente do espelho. Põe uma câmera na minha frente e começo a gravar. Isso é uma dificuldade gigante. Muita gente tem muita vergonha de gravar na frente do celular. Mas isso te destrava de uma maneira brilhantemente, assim. Você realmente perde a vergonha de falar em público, você perde a vergonha, você perde o medo, inclusive, de câmera, né? E ela se torna algo presente na sua vida. E tudo é treino. E aí a outra opção vou chamar a Dil e falar, Dil, tem uma apresentação amanhã para o grupo de estudante, posso contar a minha história? Posso contar o que eu vou falar? E aí você me dá um feedback? E aí eu conto, apresento para ela e depois ela vem com os pontos, aonde eu gaguejei, aonde eu posso aprofundar um pouco mais, aonde eu posso aprofundar um pouco menos. Então, é uma maneira de vocês conseguirem colher esse feedback também, certo? E aí aqui eu tenho, então, um passo a passo, né? Eu gosto sempre de trazer esse passo de como construir essa narrativa. Então, e aí olhando muito para um lado organizacional, né? Estou participando, por exemplo, de um processo seletivo. Entendi a cultura, os valores, as ações que essa empresa faz, eu tento vincular em como eu trago isso na minha vida pessoal para a gente conseguir criar esse match das duas histórias. Falar em ordem cronológica, então, com começo, meio e fim. Um erro muito comum que as pessoas cometem começa a contar minha história. Lá em 2013 comecei a trabalhar na Johnson. Mas hoje eu faço recrutamento e seleção aqui na Calvin. Mas lá em 2022 eu estava na outra empresa. E aí eu não tenho uma ordem cronológica. A pessoa se perde com a minha história. Ela fala, tá, mas agora você está falando da onde mesmo? Então, é muito importante que a gente realmente use a cronologia nesse momento para a pessoa entender o tempo que a gente está falando. Então, olha, e aí, na nossa fala, a gente precisa dar exatamente essa clareza do nosso tempo também. Então, lá em 2013, eu estava na empresa tal, eu fiz tal projeto, que agregou e eu fui para tal lugar, em tal ano. Então, a gente consegue contar realmente a nossa história com começo, meio e fim. E aí eu já falei da 13, vou falar para a quarta, né? Então, é falar o que você já passou, quais os resultados que você já teve. E o principal diferencial hoje é falar o que eu aprendi. Então, não adianta nada eu falar, eu tô na Calvin, tô há quase 2 anos na Calvin e eu desenvolvo o dashboard. Tá, o que eu aprendi com isso? Qual foi o meu resultado? O que eu impactei no final do dia sobre isso? Então, é muito importante que a gente realmente traga, inclusive, nas nossas falas. E aí, vou traduzir, inclusive, para a realidade de quem é estudante, né? Não tenho um trabalho em si. Mas o que aquele curso me trouxe de resultados? Qual foi o principal aprendizado que eu levo dali? Qual foi o principal diferencial? Aquela matéria que, putz, a partir daquele dia, mudou a minha percepção sobre moda. Então, são outras ferramentas que vocês conseguem utilizar aí no discurso de vocês. E o último é de vocês naturalizarem a fala de vocês. Eu não preciso ter um papel aqui e eu ir lendo cada slide, cada palavrinha, ou um Word onde eu vou ler na íntegra tudo que eu quero falar, até com a respiração, no momento que eu preciso respirar. Não, a gente treina antes para a gente falar realmente com naturalidade, com espontaneidade. A gente vai errar na forma de falar e tá tudo bem, e aí a gente respira. Às vezes a gente vai falar rápido demais, e a gente vai precisar desacelerar.
se todo mundo estiver muito acelerado e a gente entender que é um momento de dar uma desacelerada, a gente muda o nosso tom de voz e aí a gente abaixa o ritmo das pessoas e a gente entende que estamos puxando essas pessoas para um outro momento de atenção. Ou no momento a gente faz um barulho e aí a gente chama a atenção de volta e aí a gente consegue trazer alguns gatilhos ali que vai olhar. Então são maneiras que a gente consegue criar essa nossa história, esse nosso storytelling, tá? Eu trouxe até um exemplo que eu gosto. Então, olá, sou fulano X. Durante a minha trajetória, eu estudei ou eu estudo tal e tal curso. Pude aproveitar durante esse período para me desenvolver, para aprender, para fazer tal coisa. Também fiz um estágio, ou participei de algo voluntário, ou fiz uma ação em tal empresa, ou fui visitar tal empresa, que foi muito importante para desenvolver o meu lado X e aprender também sobre tal e tal e tal coisa. E depois de toda essa vivência, pude conhecer um pouco mais de diversas áreas e tenho preferência em atuar em área X ou em área Y, na empresa tal, porque eu acredito que eu possa me desenvolver e hoje eu venho trabalhando para isso. Então, aqui é um exemplo de um storytelling bem curtinho que vocês poderiam utilizar e construir a história de vocês em cima disso. Depois vocês vão ter aí acesso a esse material também. Respirei. Quero saber se alguém quer criar. Esse era um momento mais prático, onde eu queria que vocês tentassem contar aí a história de vocês em 5 minutinhos. Seja um voluntário, 2 voluntários, coloquei até 3, para a gente também não passar muito do nosso tempo. Mas se vocês também não se sentirem confortáveis agora, tá tudo bem. Depois vocês construam esse storytelling, apresentem isso para vocês mesmos ou para outra pessoa. E deem o feedback para a Jill, ou me mandem no LinkedIn também. Mas se alguém quiser fazer, levanta a mão aí que eu estou vendo vocês. Posso entender que depois vocês vão fazer? Prometem de dedinho? Ana Laura levantou a mão. Vamos lá, Ana. Oi, estão me ouvindo? Estamos sim. Tá, agora eu vou falar. Misericórdia. Oi, eu sou a Ana Laura, eu tenho 18 anos, eu me mudei para São Paulo em 2023, 24, faz uns 3 anos que eu moro aqui. Atualmente eu vim do estado do Pará. Quando eu me mudei para cá, eu percebi muita diferença, porque eu achava que São Paulo era acelerada. E só que parece que eu sou mais acelerada do que São Paulo. Aí, tipo, tem essa mudança de cultura, de clima, me adaptar com as pessoas. E eu percebi isso quando uma pessoa me falou: nossa, na hora, tipo, na hora de lanchar na escola. Nossa, eu como muito rápido. Aí a pessoa ainda tá comendo lá, a segunda colher, eu já terminei de comer e tem que ficar esperando. Ou então, às vezes, conversando no curso, tipo, temas que eu converso com pessoas da minha idade, as pessoas parecem que não me compreendem, mas quando eu converso com uma pessoa mais velha, que já tem muita experiência de vida, ela fala, às vezes, uma idosa, uma senhorinha muito legal, para mim, que parece que eu tinha a idade dela, 86 anos. Parece que eu tinha vivido a vida dela. Aí, tipo, as pessoas sempre falavam isso muito de mim, que eu sou muito responsável, não pode me parecer, assim, que eu sou bem tímida, mas eu sou muito comunicativa. E, recentemente, uma colega no meu lab falou que eu pareço ser estressada quando eu vou falar. Parece que meu tom, tipo assim, vai conversando, parece que se a pessoa errar, eu vou bater nela. Às vezes, nem tanto. Com a minha irmã, talvez. E eu acho que é mais isso. Eu tenho muita vontade de ser estilista, né? Alguma área da moda ou então administração. E eu sempre me esforço muito com isso. A minha mãe, ela é a que mais fala pra mim, tipo, eu sou muito duvidosa. Eu até falei na última aula do meu lab que eu parei de ter dúvida da profissão que eu queria ter depois que eu entrei no meu lab. Porque o meu lab me mostrou o primeiro curso de moda que eu fiz. Aí, tipo assim, eu falava, mãe, mas talvez eu não consiga, porque estilista, eu do interior do estado do Pará, quem dera. Aí eu quero ser advogada, eu quero ser professora e tal. E depois que eu entrei no curso, ele me mostrou que não é impossível. Não tem só, tipo, ser estilista, só desenhar. Tem a área da administração, tem a área de fazer contas lá e tudo, e essas coisas. E a minha mãe é terapeuta, então às vezes ela puxa muito a minha orelha com isso. E eu acho que é mais isso. E eu amei essa aula. É uma coisa que eu tenho muita dificuldade, é contar a minha história.
A minha mãe fala muito que, tipo assim, para contar como eu consegui a matrícula na escola, eu conto da era do dinossauro até o dia que eu consegui a matrícula. Muito bom. Ô, Ana, eu fui anotando algumas coisas enquanto você foi falando, e olha que legal. E aí, agora um olhar de recrutador, né? Se eu fosse uma pessoa que estivesse ouvindo a sua história, e para vocês entenderem como que a gente pensa e como que um pouquinho do seu trecho da história, eu já consegui ver alguns comportamentos e coisas que eu poderia avaliar em você. Então, quando você falou, né, de mudança, de sair de lá do Pará, veio para cá, tem uma mudança cultural. O que que isso me mostra? Você tem uma adaptabilidade. Sair de um lugar totalmente diferente, vir para uma outra região, uma cultura totalmente diferente, ter essa vivência, naturalmente te forçou a se transformar e ter uma adaptabilidade. Aí outra coisa que você me trouxe é um pouco de ser acelerada, um pouco disso. E aí isso me conecta com vulnerabilidade, né? Então, por exemplo, se eu for trazer uma percepção daí para um líder, eu falo, olha, a Ana, ela trouxe que ela tem uma responsabilidade, ela me parece ter esse tipo de comportamento, tem uma adaptabilidade frente a algumas mudanças, mas se a gente for parar para pensar no desenvolvimento dela, a gente vai precisar acalmar um pouco essa ansiedade dela, porque ela pode chegar muito ansiosa, querendo fazer muita coisa, e a gente tem que dar um pouco mais de clareza, um pouco mais de tempo. O momento que ela precisa estar em frente ao público, ela pode parecer tímida, mas bem direcionada, ela vai conseguir se comunicar e cuidar muito com as relações, porque às vezes a comunicação dela, ela pode parecer uma coisa e estar sendo de uma maneira diferente, né? Então, cuidar tanto do lado de ser mais prolixa, para a gente lapidar essa comunicação, e a gente já vem com um plano de desenvolvimento para uma possível colaboradora, se você estivesse num processo seletivo. Então, a partir de um pequeno fragmento da sua história, de 2, 3 minutos, a gente já consegue fazer N suposições e N avaliações, né? Então, eu gosto muito dessa dinâmica, porque a partir disso vocês conseguem entender tá, eu queria demonstrar vulnerabilidade? Era o momento de mostrar ou não? E aí não tem resposta certa e errada, tá? Isso vai muito do approach que você tem com a pessoa que você está falando do outro lado, dessa conexão que você cria com essa pessoa. Então, aqui, e aí eu gosto muito de trazer o que eu preciso mostrar e o que a minha história ela pode criar de ganchos. Então, vamos supor que aqui para Calvin, né, que a gente fala aqui dos nossos comportamentos. O lidere a si mesmo, ele se conectaria muito com essa adaptabilidade. Então, ela é uma pessoa que ela conseguiria liderar a si mesma, ela ia puxar as ações, ela ia tentar proativamente fazer essas coisas. Então, aqui a gente começa a encaixar, né, nesses atributos. E aí, não só na Calvin, mas outras empresas fazem o mesmo processo. Isso é para qualquer lugar que vocês forem, tá? Eu vi que alguma mão levantou e abaixou, eu não vi de quem. Não sei se alguém quer comentar algo. Então, eu tenho mais quantos minutos? Que eu me perdi no tempo, eu acho. Vamos continuar, Tá. Vitor. Acho que até umas 8h10, assim, já tá tudo Tá bem. acabando, tá bem no finalzinho já. Vou mostrar só para vocês, então, sobre LinkedIn, que é uma coisa mais prática também. O que é importante vocês saberem, se quiserem printar isso aqui para vocês utilizarem depois, mas vocês vão ter o material também. O LinkedIn, ele funciona como uma ferramenta onde vocês mostram o trabalho de vocês e vocês conseguem, inclusive, procurar emprego lá dentro, se candidatar para vagas. Mas para isso, você precisa ter um perfil campeão. Hoje em dia, eles já não estão utilizando mais essa nomenclatura. Antes era literalmente perfil campeão. Agora é um perfil completo. Eles mudaram ali. Mas basicamente vocês precisam ter alguns checklists de coisas para você conseguir se destacar lá dentro, né? E aqui eu trouxe alguma dessas coisas. Eu não vou passar um a um, porque vocês vão ter esse material, então fiquem super à vontade. Mas o que para mim chama mais atenção, que muita gente erra hoje, é principalmente quando a gente olha na nossa descrição. Eu vou até projetar o meu LinkedIn aqui rapidinho, para vocês verem aonde que realmente isso influencia. Por quê, né? O que tem que ter no nosso LinkedIn? Palavras-chave que vão se conectar com o que você está buscando. Então, vamos supor aqui, ó, ou que algum conhecimento que vocês precisam ter dentro da área de vocês.
essa parte aqui é a parte mais importante, que é onde as IAs, os recrutadores, eles jogam ali o que eles querem de competência, e é onde principalmente o LinkedIn vai filtrar. Então, essa parte aqui, você edita aqui no lápis, e aí você consegue colocar palavras-chave ou o cargo que vocês desejam. E aí é a partir daqui que vocês vão conseguir serem localizados pelos recrutadores. Então, esse é o grande diferencial. Além disso, ter uma foto bacana, não ter uma foto que tampa o rosto, não ter uma foto longe demais, ou com várias pessoas, ou com o cachorro e o filho. Ter uma foto mais profissional, ter uma capa que se conecte, seja com a empresa, ou seja com o que vocês estão buscando, ou dentro da moda. Fazer publicações, gente, sobre o trabalho de vocês. Então, ó, na época aqui, eu trabalhava muito focado como psicólogo, mas aí eu postava, fazia post sobre, postava cursos que eu fazia, e aí eu sempre publicava aqui o certificado, e o que eu aprendi com aquilo. Depois comecei a publicar muita coisa sobre Calvin, então hoje em dia meu LinkedIn é totalmente Calvin, e tudo isso me aproxima e aproxima outras pessoas, eles entenderem o que eu estou fazendo, né? Quais são os movimentos que eu venho fazendo. E por último, uma coisa que é bem legal também é vocês solicitarem recomendações. Isso aqui fica no perfil de vocês para sempre. Então vamos supor que agora o curso está terminando, vocês podem ir lá pedir para a Gil para ela avaliar vocês, né? E aí ela vai colocar, olha, a Ana Laura foi uma aluna muito exemplar, trabalhou tal e tal forma, entregou o projeto X, e aí isso aqui fica como histórico. Isso é muito legal para outras pessoas que estão procurando você, eles vão olhar e falar, nossa, realmente é um profissional que eu posso confiar, tem competências bacanas ali dentro. Currículo, mesma coisa. Vocês podem ou baixar do LinkedIn, e aí vocês conseguem extrair direto de lá da plataforma, se vocês preencherem ela 100%. Então, vocês vêm aqui em cima, e aí tem aqui, ó. Vem aqui, salvar como PDF. Vocês salvam no formato de currículo. Ou vocês podem realmente construir o currículo de vocês do zero. E aí, gente, evita colocar aquele currículo com um monte de imagem, um monte de funções, porque as inteligências artificiais, elas não leem isso. Se for um Word em branco, só com a letra preta e todas as informações, já é mais do que necessário, tá? Porque hoje em dia as IAs, elas vão pegando os bullet points do seu currículo e eles vão fazer um auto-preenchimento e a partir daquilo eles já ranqueiam para a gente que é recrutador. Então, aqui também tem algumas dicas de que vocês precisam colocar. Eu tenho depois um modelinho de currículo que eu posso enviar também para vocês preencherem em cima dele, e aí já fica mais fácil. E a gente se prepara, então, para testes, de entrevistas e dinâmicas. Todo processo seletivo sempre vai ter alguma dessas etapas. Então, alguns têm testes técnicos. Então, de moda, você tem que fazer uma ficha técnica, você tem que fazer um mood board, ou alguns você tem que fazer realmente uma prova de inglês, ou de português, ou de lógica. Tem, às vezes, algumas gamificações, e essas gamificações, elas mapeiam o quanto que você está aderente ou não à cultura da empresa. Alguns fazem painel, né, que basicamente é um case, onde você tem que entregar e apresentar algo pessoalmente ou online sobre alguma problemática que eles te dão ali. Então, você tem que analisar aquilo e apresentar uma solução. Então, basicamente como que eu me preparo, né? Eu vou criar uma boa apresentação, eu vou criar perguntas, vou construir um bom storytelling, e no final do dia, é ser vocês mesmos, gente. Não adianta nada a gente se moldar inteiro para uma entrevista, a gente consegue a vaga, e aí depois a gente fala, putz, não é o lugar que eu queria estar. O quanto mais genuíno vocês serem, é melhor para vocês encontrarem a posição que realmente se conectem com vocês, a empresa e aquele time que realmente se conecte com vocês. Deixa eu passar. E aí, plataforma, já falei. Basicamente IA, que leem tudo isso. Vocês precisam preencher todas as informações quando vocês estão se cadastrando ali naquela vaga. Não deixem os campos em branco, não deixem de olhar, porque hoje em dia a gente sobe o nosso currículo, a IA lê, já coloca as informações e a gente envia. Se a gente fizer isso,
Pode ter erro de português, pode ter palavra errada, pode ter palavra comida, datas erradas. Então, tem N possibilidades. Então, verifiquem realmente tudo que vocês estão colocando, porque é aquilo que vai ajudar vocês para conseguir aquela vaga ou não. E o último é fazer uma gestão do tempo. Então, organize a rotina de vocês, se dediquem nesse processo seletivo. Não precisa se inscrever em 10 processos seletivos ao mesmo tempo, porque às vezes o foco, né, você não vai conseguir ter foco no que realmente precisa. E quando você está num processo seletivo, tem que estudar sobre a empresa, sobre a posição, e às vezes não dá tempo de fazer todos os testes. Então, quanto mais a gente se inscreve, mais difícil fica da gente conseguir fazer essa organização. E, principalmente, deixar claro às pessoas ao nosso redor que a gente está buscando, seja uma posição, seja um trabalho. Quanto mais pessoas souberem que você está nesse movimento, mais fácil vocês vão conseguir uma próxima oportunidade. Com isso eu encerro, mas deixo aqui aberto o meu LinkedIn, deixo aberto o canal de comunicação, fica super à vontade para me acionar e se conectar comigo, e todo lado de cá torcendo por vocês. Em breve, quem sabe a gente não se encontra, seja no mercado de trabalho, seja nas vagas aqui na CK, e no futuro, né, espero muito sucesso aí para cada um de vocês. Muito, muito, muito obrigado, gente. Quero saber se vocês têm dúvidas, perguntas, aproveitar esses últimos 3 minutinhos. A Ana deu uma levantadinha e voltou, né, Ana? Nossa, eu tô muito feliz, Vitor. Eu como tava falando dicas, eu também amei as dicas. Eu vou mudar muita coisa nos meu LinkedIn, no meu currículo. Foi incrível, incrível. A gente fechou assim, chave de ouro. Hoje foi o nosso último encontro online e a gente só deixou o melhor para o final, gente. Eu adorei. Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada pela sua generosidade aí de dividir tudo isso com a gente. Foi muito, muito bacana. Acho que todo mundo gostou. E obrigada por todos esses contatos. A gente aprendeu muito, né, gente? Eu que agradeço, gente. Contem comigo, o que vocês precisarem. Eu tô do lado de cá, a parceria ela continua. E tô aqui torcendo por vocês. Obrigadão. Um abraço.